Olá pessoal, começando aí mais um Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes e hoje eu tô com o Vonei Prado, que vai dar um recado aí pra vocês. Boa tarde, bom dia pessoal, né? Mais um Papo de Corredor, e hoje a gente traz uma novidade, que é a apresentação desse nosso novo parceiro, a Orthocrim, né? É uma marca que tem tudo a ver com a corrida, com a atividade física, porque a importância do sono, a gente fala muito de treinamento, a gente fala muito de tipos de treinamento, de recuperação, e um fator dos mais importantes na recuperação é o sono. Então, por isso, a marca tem um engajamento muito grande com a atividade física, com a HF e com o Papo de Corredor. E para isso, nós trouxemos hoje um grande convidado, Daniel Ribeiro, fisioterapeuta, que trabalha diretamente com o sono. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Primeiro agradecer Vonei, Heleno pelo convite. É uma honra poder falar para vocês sobre sono, né? Um tema que deve ser amplamente discutido e infelizmente ainda não tão amplamente discutido, mas tem tudo a ver com o que vocês falam, tudo a ver com o que vocês fazem. Eu espero poder contribuir. Eu sou fisioterapeuta de formação, com trabalho um longo prazo aí com a unidade de terapia intensiva. Então, sou fisioterapeuta intensivista de especialidade, mas também de sono. Trabalho com distúrbios do sono há 15 anos. Então, desde o diagnóstico funcional até a indicação de tratamento, tratar esses pacientes, acompanhamento. Então, espero poder contribuir com vocês nesse momento e agradeço mais uma vez demais a confiança e parabenizo por falar desse tema tão importante para a população. Legal. O Vonei não tem ido no Marcou de ir com você lá, não? Porque, tá roncando demais? Como é que tá o negócio? O que eu sei, né? A esposa dele fala que ele acorda de hora em hora. Não, eu tive uma fase séria desse jeito, dormindo muito mal. E assim, busquei alguns recursos para me ajudar, né? O pessoal falava muito da melatonina. A gente, né, tá começando aqui esse bate-papo, e eu acho que me ajudou muito, cara. Foi muito bom pra mim. E assim, eu até intercalo hoje, tem dias que eu não tomo e tal. E eu falo, o que ela me ajudou foi aumentou. Eu tinha um problema de realmente de estar eu dormia por, sei lá, 3 horas, e depois de hora em hora eu acordava. E era uma hora em hora bem calculada. Se era 1:02, era 2:02, não era 2:04. Era impressionante. E me ajudou muito. Eu acho que, principalmente no momento que eu tô dormindo, um sono bem profundo, onde que eu consigo desligar realmente. Perfeito. Entendeu? Olha, pode falar, pode ficar à vontade. Pois é isso que eu queria, para começar uma pergunta, Daniel. O que é considerado uma boa noite de sono? Excelente. Né? Só para eu introduzir, antes de falar sobre boa noite de sono, é entender que a gente passa 1/3 da vida dormindo. Se a gente dorme em média 8 horas por noite, é 1/3 de 24 horas, ou seja, 1/3 da vida. Entendendo que isso varia de acordo com a sua faixa etária, mas na vida adulta, 8 horas por noite em média. Se eu durmo 8 horas por noite, eu preciso descansar, porque é a principal função do sono, mais conhecida por todo mundo, mas não é a única. Daí quando a gente fala assim, pô, se eu durmo 1/3 da minha vida, será que é só para descansar, né? Ou tem mais coisas envolvidas? E a gente tem muito mais coisa envolvida no sono do que somente o descanso, né? Então, quando a gente fala de tempo total de sono, a gente está falando de tempo absoluto, né? 8 horas, 7 a 9 horas, mas tem a tal da qualidade, que é a sua pergunta principal. Às vezes os pacientes falam assim, não, Daniel, eu durmo 8 horas por noite. Mas será que essas 8 horas são de fato dormidas? É a mesma coisa de eu chegar e falar assim, não, cara, eu demoro 1 hora para almoçar. Eu sento, coloco o prato na mesa e fico aqui, olhando pro prato. Daí eu como em 5 minutos. Quer dizer que eu tô almoçando há 1 hora? Não, a mesma coisa é o sono. Se eu deitei, não quer dizer que eu dormi, né? Então, para eu dormir às 8 horas, eu tenho que acordar no outro dia, com a sensação de estar descansado. Boa. Então, o primeiro ponto, sono de qualidade é aquele sono reparador, em que você acorda no outro dia com a sensação de estar descansado. Ou seja, dormi bem, tô tranquilo, acordei bem, na maior parte das vezes sem precisar de despertador, e esse é um ponto fundamental. Acordei sem interromper o ciclo do sono e descansado. Esse é um primeiro ponto. Só que tem um problema, é que a gente normalizou um sono de má qualidade. E muitas vezes a gente dorme mal e acredita que seja aquela única forma de dormir. E a gente acorda, mesmo que um pouco cansados, a gente dá desculpa de um tanto de coisa, ou a gente fala, não, eu durmo bem, só que aquele é o meu normal. E isso não é o normal verdadeiro. Esse não é o bom verdadeiro. Esse não é o real, de fato, né? O necessário para você descansar. Então, qualidade, trocando em miúdos, é você acordar no outro dia com
sensação de sono reparador, descansado, bem. Entendi. E tem isso, a quantidade, ela tem que ser, né, 8 horas, 9 horas, porque eu vou dar um exemplo meu mesmo. Há muitos anos que eu não durmo 8 horas a mais. Inclusive agora você não tem dormido 4 direito, mas tudo bem. Mas assim, eu tenho um sono bom pra mim, que eu acordo e consigo treinar, fazer minhas atividades, trabalhar, produzir 6 horas. Então muitas vezes quando eu deito meia-noite, 6 da manhã, tô acordado, e assim... É aquela história, se eu dormir direto, né, eu acordo bem, satisfeito, né? E tem gente que precisa de 7 horas, 8 horas, né? Perfeito. Como é que é isso? Então, existe uma coisa chamada cronótipo, ou seja, o tempo, né, necessário para que você tenha as funções do sono acontecendo dentro da sua integralidade. O cronótipo varia em média de 7 a 9 horas para o adulto. Entre 7 e 9 horas de sono. Só que existem o que a gente chama de outliers, né? As pessoas que precisam dormir um pouco mais do que isso, ou as pessoas que precisam dormir um pouco menos do que isso, e mesmo assim, isso está sendo colocado dentro de um grau de normalidade. Mas é uma menor parte da população que se encontra nesses extremos que eu estou falando. Quando eu penso em estudo científico, os estudos científicos mostram que dormir menos do que 7 horas causa prejuízo. Dormir mais do que 9 horas causa prejuízo para um bolo de população. Lembrando, existem as pessoas fora da curva. As exceções. Então, são exceções, não são regras. Mas a gente precisa entender que tempo é extremamente importante. Dormir menos do que o necessário é ruim. Dormir mais do que o necessário é ruim. As pessoas falam assim, não, eu durmo até muito. Durmo 10 horas por noite, 11 horas por noite. Tô ótimo, isso aí é bom. Não, não é bom não. Dormir muito também faz mal. O que seria uma coisa, o que seria, por exemplo, uma consequência disso? Dormir pouco ou dormir muito está relacionado com aumento de condições associadas a um sono de má qualidade. Por exemplo, risco de hipertensão arterial, de demências, de diabetes, de infarto e de até morte súbita. Nós temos estudos mostrando que sono de má qualidade, principalmente relacionado a doenças do sono, como a apneia do sono, por exemplo, aumenta a mortalidade. Eu brinco com os pacientes dizendo o seguinte, que até eu começar a trabalhar com isso, eu falava, eu quero morrer dormindo. Né? Porque todo mundo romantizou, eu quero morrer dormindo, né? Depois que eu comecei a estudar isso, eu não quero morrer dormindo de jeito nenhum. Né? Não deve ser uma morte legal, apesar de que nenhuma morte deve ser legal, mas assim, não podemos romantizar o morrer dormindo. Entendi. Muitos desses pacientes que morrem dormindo, morrem por uma condição aguda secundária a uma condição crônica, por exemplo, que é uma apneia do sono. Então eles têm um infarto durante a noite e morrem. Eles têm um AVC durante a noite e morrem. Isso ligado à apneia? Totalmente ligado à apneia e outras condições de saúde. Pra vocês terem uma base, tem um estudo publicado recentemente, em junho desse ano, maio ou junho, desculpa que é o erro da data talvez, mas ele associou um sono de má qualidade a 172 doenças diferentes. Olha só. E nós estamos falando de qualidade. Então, olha só, são às vezes pacientes que percebem uma boa qualidade, mas é aquilo que eu falei, eles não têm de fato uma boa qualidade. Eles acreditam que aquilo é o normal para eles. Eles já não percebem mais que o sono é muito ruim, porque aquilo é o que eles conhecem. O pé nunca pisou além daquilo. Entendi. Ou quando pisou, tinha 16, 17 anos de idade, que é outra fase da vida. Então, ou seja, dormir muito ou dormir pouco está associado com maior risco de doenças associadas ao sono e maior risco, inclusive, de mortalidade. E o fato de dormir muito, né? Que você vê muito a turma falando aí, durmo 10 horas, mas aí quando você dorme 10 horas, dorme 11 horas, você acaba acordando mais mole, preguiçoso, dor no corpo. Eu acho que isso também é um fator que não é legal, né? Sem dúvida nenhuma. Olha só, se a gente for medir o sono dessa galera que dorme ali 10 horas, 11 horas por noite, o tempo total dormindo efetivamente possivelmente é muito menor do que isso. Muito menor, né? Ou o tempo em sono leve é muito grande. Em sono profundo ou sono REM, né, que a gente conhece, que é um outro tipo de sono, é muito menor. Então, assim, não é um sono reparador. Não é um sono de qualidade. Se a pessoa precisa dormir muitas horas, é porque ele não é efetivo naquele tempo ideal para a maior parte das pessoas. Lembrando que os estudos científicos, eles medem isso, né? Que a gente chama de curva de distribuição normal. Ou seja, a maior parte da população está ali no meiuca.
Tem uma galera que tá aqui, beleza. Mas a grande maior parte das pessoas precisaria de em torno de 7 a 9 horas. Variando para 6, os estudos mostram abaixo de 6, alguns abaixo de 7. Mas abaixo de 6 horas com mais prejuízo. E acima de 9 a 10 horas com mais prejuízo. Então assim, dormiu muito mais do que isso, toma cuidado. Não é uma coisa boa como as pessoas pensam, não. Tá. Ô Daniel, ele falou uma coisa interessante que eu acho que hoje os relógios, né, os GPS, a gente tem o Garmin, tem as pessoas que têm aquele anel, e eu passei a ter um pouquinho mais de curiosidade, com alguns dias que eu dormi com o relógio, e aí no dia seguinte eu acordava, ele me dava um relatório, um score do meu sono, tantas horas e minutos de sono leve, o sono REM, o sono profundo, tempo acordado, o tempo que eu acordei. Dá uma geral pra gente disso aí. O que é esse sono REM, o sono profundo, e quanto tempo que tem que ter, em média, em 8 horas de sono? O que é legal de você ter dessa distribuição? O que seria essa distribuição de um sono adequado? Um sono, né? Um sono com qualidade. Reparador. Tá. Olha só, eu vou começar falando sobre essa arquitetura do sono e depois a gente vem para esses dispositivos que eu uso também. Eu ia te perguntar isso depois, tá? Seria a próxima coisa que eu te pergunto. Beleza. Quando eu penso em sono, as pessoas geralmente conhecem 2 estágios, né? Ou acordado ou dormindo. Sim. Só que quando eu penso no estágio dormindo, eu tenho que dividi-lo em 4 fases. O dormindo tem 4 fases. As 3 primeiras a gente chama de sono não REM, ou fase 1, 2 e 3 do sono não REM. E a última é o sono REM, que é amplamente difundido aí, todo mundo já ouviu falar do sono REM, né? O que é isso? Daqui até aqui, eu estou seguindo em profundidades de sono. Ou seja, fase 1 é a transição entre o acordado para o dormindo, é aquele momento que você está começando a dar aquela viajada na maionese, que você começa a ficar mais sonolento, mas é super leve. Se cair uma agulha do seu lado, você é capaz de acordar e entender o que está acontecendo. Tá. Fase 2, também sono leve ainda. Aqui, eu já começo a aprofundar um pouco mais meu sono. Aqui me acordar é fácil, mas menos fácil do que na fase 1. E a partir daqui as coisas começam a acontecer. Porque o intervalo 3 é o sono profundo. Sono profundo desmaiado. É o sono onde eu tô desmaiadão mesmo. Eu tenho sono que a gente chama de ondas lentas no eletroencefalograma. Pouca atividade cerebral. Ou atividade cerebral muito específica. Aqui, eu fico mais ou menos 20% do meu tempo total de sono. É pouco, né? O sono profundo. Pouco, velho. Você tem uma base no sono 2, que é o sono leve, mas intermediário entre o super leve e o profundo. Eu fico 55% do tempo total de sono. E no sono REM, 20 a 25% do tempo total. Mas isso é o ideal ou... Esse é o ideal. Entendi. Só que você não consegue melhorar esses 20%, por exemplo, do sono profundo? Não teria tanto efeito positivo. Entendi. A pergunta era essa. O que acontece é o seguinte, é que esses ciclos duram cerca de 90 minutos. Ou seja, eu repito esse intervalo de ciclos a cada 90 minutos. Então, olha só, eu não vou direto, assim, tempo 1, 2, sacou? Entendi, início ao fim no 4. Exato. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo ciclos. Apesar de que a fase 1, ela é um pouco menos prevalente, só no máximo 5% do tempo total, porque lembra que aqui eu tô quase que acordado. Né? Então, se eu ficasse muito tempo nessa fase aqui, seria um problema para nós. Sim. Porque eu tô demorando para dormir, porque eu tô acordando várias vezes durante a noite. Mas, basicamente, aqui é que a mágica acontece, principalmente no sono profundo e no sono REM, que eu fico totalizando uns 2, no máximo 45% do tempo total de sono. Então, é pouco. Quer dizer, em 8 horas, você não fica nem 4 horas. É isso. Só que isso é o ideal. Por quê? Porque cada fase tem a sua função. Todas elas são importantes. E na hora que você repete o ciclo, você volta na fase 1? Nem sempre. Porque a minha pergunta é essa, porque ali você está começando a dormir. Exato. Então você já deve voltar na 2. Exatamente. Exatamente isso. O sono melhor, você volta direto para 2. Exatamente isso. Você já vem dormindo, você não está vindo de acordado para dormir. No seu caso, você só ficava na 1, né? Eu ia na 1 e 2. E isso assim, a gente consegue perceber quando a gente faz a polissonografia, que é o exame do sono que a gente faz nos pacientes, a gente consegue ver a atividade elétrica cerebral e medir o tempo gasto em cada fase do sono. Daí a gente consegue até mostrar para o paciente isso. Você mostra para o cara assim, olha, tá aqui, viu? Você fica sono mais leve muito tempo e tal, e aí ele começa a te dar alguns insights, do tipo, realmente, meu sono é leve. Meu marido, minha esposa, vira na cama e eu, acordo. Cai alguma coisa, faz um barulho não sei aonde, eu acordo. Tá. Então, o paciente já começa a te dar relato. Por exemplo, deficiência na fase REM do sono, que é o sono reparador, né? Que é o sono bom para memória, concentração, e que, por incrível que pareça, é o sono de ondas, são muitas ondas cerebrais.
É um sono onde eu tenho muita atividade cerebral. É ali que talvez o sonho acontece aonde? Ali. O sonho acontece no REM, não no profundo. Exatamente. Daí quando o paciente chega pra mim e fala assim, eu não me lembro de sonhar. Daniel, eu não lembro de sonhar. Eu quase não sonho, cara. Quando você faz um eletroencefalograma numa polissonografia, você percebe que esse paciente tem deficiência de sono REM. Entendi. Então, viu como é que ele começa a dar uns insights? Isso que você falou é um insight grande. O paciente, às vezes, que não tem exame, fala, cara, eu não sonho. Ou então eu sonho muito pouco, eu lembro de sonhar pouco. Pode fazer um exame que nós vamos encontrar deficiência. Mas quando então você sonha, e se você teve vários sonhos, significa que você passou por esse ciclo várias vezes, né? Sim. Você teve que ir no profundo e depois você foi pro REM. Isso. Porque o REM o profundo precede o REM. É mais ou menos assim, na arquitetura perfeita, né? Às vezes a gente pode pular. Existem pacientes, né? Português bem correto, que eles têm um sono REM acontecendo mais rapidamente. Que são os pacientes que estão esgotados demais, que é o que a gente chama de rebote de sono REM. Já aconteceu com vocês, possivelmente, em alguma fase da vida. Vocês estarem cansados pra caramba, deitarem pra dormir... E não conseguir. Não, e desmaiar rápido e começar a sonhar assim. Parece que em 5 minutos de cochilo você já sonhou metade da sua vida. Então quer dizer o que aconteceu? O tempo pra eu chegar no sono REM foi diminuído. Eu cheguei no sono REM mais rápido. É o seu corpo te levando pra essa fase do sono pra te ajudar a descansar. Pra te ajudar a descansar. Isso é chamado de rebote de sono REM. Então o paciente fala, cara, eu deito lá tarde às vezes. Isso. Cara, eu cochilo 10 minutos. Eu já sonhei com minha vida inteira na frente. Eu falei, cara, possivelmente é rebote de sono REM. Você deve estar muito cansado. Existem algumas doenças específicas pra isso. Mas a maior parte das vezes é esgotamento mesmo. É o seu corpo te derrubando. Fala, cara... Vai dormir, né? Porque o bicho tá pegando pro seu lado. E aí, aproveitando o gancho que você deu aí, esse sono da tarde, do pós-almoço, é um sono bom? Boa pergunta. Olha só, na fase pré-histórica ali, não só pré-histórica, mas até a Revolução Industrial, o sono do ser humano era bifásico. O que é isso? É um sono longo durante a noite, com um cochilo depois do almoço. Alguns grupos populacionais permanecem com esse sono bifásico. Por exemplo, lá o pessoal do Mediterrâneo ali, italianos, espanhóis, não sei se já tiveram essa experiência, assim, às vezes você vai no restaurante almoçar, eles estão fechados. Estão fechados. Porque assim, eles estão tirando a cestinha, né, deles. O indiano também não? Indiano, boa pergunta. Não sei te responder. Você não tem motivo para dormir depois do seu almoço. Você é um indiano. Você com jeitinho de indiano seu, quer dormir todo dia depois do almoço. Você não é mediterrâneo, não. Velho, você não é de italiano, você não tem nada. Eu não uso pijama, mas eu coloco a bermuda leve, fecho, ninguém me amola. E tá certo. O sono bifásico, ele é importante. Então, se a gente puder cochilar depois do almoço, isso é super importante. Tá? Mas lembrem-se, é cochilar, não é desmaiar. 2 horas de sono, 3 horas. Então, você acorda cansado. No máximo, estourando 1 hora. Então, uma média de 30 a 40 minutos é o ideal. 20 a 40 minutos. Mais do que isso é um problema. Lembra das fases do sono? Então, se eu começo a aprofundar muito o meu sono, eu vou quebrar ciclo no meio. Se eu dormir 1h30, se eu quebro o ciclo, eu tenho mais prejuízo do que benefício. Então, esses 40 minutos, você consegue fazer um ciclo completo? Não consegue completo, porque o completo é 90 minutos. Mas você fica numas fases do sono que são o bastante para te descansar um pouco, mas não para executar todas as funções essenciais do sono, porque essas funções têm que ser executadas durante a noite. Entendi. Então, isso é que é importante. É um cochilo para te reparar em partes, mas não para executar 100% das funções do sono, porque isso tem que acontecer durante a noite. Entendi. Daniel, a gente falando em parte de reparação, a gente escuta muito, né, que durante o sono você tem toda aquela liberação hormonal também, né? O hormônio de crescimento, onde é que você faz a reparação. Onde que ele acontece aí? Também é no sono profundo, no REM? Ou ele precisa... lógico que vai precisar, para chegar no REM, ele vai precisar do profundo e vai precisar das outras fases. Fase 1 e fase 2. Mas assim, ele acontece mesmo, essa descarga hormonal, do hormônio de crescimento e tudo, é nessa parte final? Sono profundo pro REM, exatamente isso. Se eu não chego lá, ou fico pouco tempo lá, eu não tenho liberação adequada de hormônio de crescimento, ou GH. E aí eu não tenho reparação tecidual, não ganho músculo. Né? Então tem aquelas pessoas... Não recupera. Não recupero. Então eu preciso passar por essas fases. A arquitetura do sono, que é isso que a gente discutiu até agora, é fundamental. Não tem como a gente trabalhar com sono ou pensar em sono sem pensar em arquitetura. Nosso corpo é perfeito, né?
Então, como ele é perfeito, ele precisa passar por fases para que tudo aconteça adequadamente. Se eu não passo pela fase, ou se eu diminuo o tempo de fase, eu vou ter prejuízo. Por exemplo, testosterona. O pico da testosterona é durante o sono. Sono profundo e REM. Sono profundo e REM. Se eu não tenho essas fases adequadas, eu vou ter diminuição das concentrações de testosterona. Então, libido, função sexual e outras funções da testosterona que vão para além disso, ficam comprometidas. E muitas vezes esses pacientes vão para uma endocrinologista, vão para um médico, vão para profissional de educação física, nutricionista, fazem a dosagem de testosterona, veem uma testosterona baixa e fala, pô, você tem um diagnóstico clássico, que é o hipogonadismo, né? Então começa a repor testosterona. Às vezes o problema estava só em dormir bem. Não ataca outra... Exato. Daí você tem todos os problemas da terapia de reposição de testosterona. Eu tenho pacientes, a gente teve um paciente recente, jovem, que fazia terapia de reposição de testosterona em altas dosagens, eu não sei o termo exato para isso, mas que começou a ficar grande pra caramba, começou a ficar muito forte, começou a roncar. E começou a piorar a qualidade de sono. Ele chegou no consultório e falou, cara, eu tô roncando pra caramba, a qualidade de sono tá péssima e tudo. A gente foi ver, era exatamente secundária a terapia de reposição de testosterona. Ou seja, ele cresceu, mas ele cresceu também os músculos do pescoço. Comprimiu via respiratória. Agora, dormir mal gera deficiência de testosterona, mas a quantidade excessiva de testosterona piora a qualidade do sono. Olha que confusão que a gente está entrando. Que loucura, então, né? O negócio tem que ser bem medido, tem que ser bem diagnosticado. Você tem que ter um profissional de saúde competente para identificar esses sinais, porque às vezes o problema é sono. E uma boa parte, eu vou dizer para vocês, o problema a grande maioria das vezes, né? E está relacionado a tudo, né? Você pegando esse gancho aí, a gente fala, trazendo para a corrida... o aumento de casos de lesão também pode estar muito relacionado, né, Daniel? Não tenho dúvida nenhuma. E você tem bons artigos. A pessoa chega lá na clínica lá sua, machucando muito e tudo, você vai vasculhar isso, que geralmente a pessoa não faz, né? É isso. Sono as pessoas não dão tanta importância para o sono como deviam dar, né? A nossa vida, a gente cresceu aprendendo que a gente precisa trabalhar o tempo que a gente puder, né? E dormir o que restar. Só que não é assim que as coisas funcionam. Porque eu diminuo eficiência no trabalho, eficiência na atividade física, eu engordo, eu como mal, eu fico estressado, eu brigo com a minha família, eu tenho tanto de doença. Ou seja, resolve? Não resolve. Então a gente precisa dormir bem. E as pessoas não se atentam a isso. É aquilo que eu falei. A gente tem pacientes hipertensos, de difícil controle, por exemplo. Estão tomando 6 medicações para pressão arterial e a pressão continua aumentada. O que está acontecendo? Vai ver sono. Pacientes com descontrole glicêmico, totalmente descontrolado. Vai ver? O problema está no sono. Paciente com lesão, o problema está no sono. Paciente com dor, o problema está no sono. Então, como eu falei, são 172 doenças conhecidas relacionadas ao distúrbio do sono, de qualidade do sono. Então, estou falando de todos os tipos de distúrbio do sono que afetam a qualidade do sono. Mas outras coisas, como por exemplo, dor. Você fala, cara, dor? Sim, dor tem relação com sono. Sim. Depressão, ansiedade tem relação com sono. Se você fizer uma pergunta simples, cerca de 70% da população brasileira relata um sono de má qualidade. Ou seja, pergunta. Como é que é seu sono? Se pergunta simples, você fala assim, você dorme bem? Você sente que você acorda reparado? Seu sono é perfeito? 60%, 70% da população vai falar, não é. Então busca ajuda. Acorda cansado. Busca ajuda. E aí, Daniel, pegando voltando um pouquinho onde que o Heleno tinha comentado os relógios, equipamentos. Vamos lá. Porque hoje você tem várias coisas aí te ajudando a mensurar a qualidade do seu sono, né? Isso. Você tem os relógios, os GPS, você tem o próprio anel que a turma está usando aí e tal. As informações são fidedignas? Não. E aí que está o ponto. Tem um estudo recém-publicado também, foi esse ano que ele foi publicado, eu não me lembro a data exata, que comparou esses wearables, né, esses dispositivos vestíveis. E ele comparou os mais importantes, né? Eu não vou citar todos os nomes aqui, mas comparou o Apple Watch, Garmin, Polar, tem um iRing. O próprio anel? Como é que chama o anel? iRing, ou Aura. Aura, né? Ele comparou vários dispositivos. Tá? Primeiro, que ele viu que o melhor tinha uma especificidade de 75%, ou seja, ele acertava mais ou menos 75%. O melhor de todos, os outros bem abaixo disso.
Por que que isso acontece? Porque a forma de mensuração da fase do sono, ela leva em consideração um tanto de coisa. Como eu falei para vocês, eletroencefalograma para eu ver a atividade elétrica cerebral. Se há movimento do olho, eu preciso de um eletrooculograma. Eu preciso ter temperatura corporal, um tanto de coisa acontecendo. Queda de frequência cardíaca, que é o que eu espero durante o sono. Quando eu tenho um dispositivo desse aqui no meu braço, ele pode até, algumas vezes, medir temperatura corporal. Esse meu, por exemplo, não mede temperatura corporal. Ele mede frequência cardíaca. Ele mede movimentação. Então, o que que ele tenta fazer uma inferência? Olha só, o Daniel está parado e a frequência dele cardíaca caiu, quer dizer que ele está num sono mais profundo, está num sono REM, por exemplo. Então, ele tenta fazer essas inferências com variabilidade de frequência cardíaca, temperatura corporal alguns e movimento. Só que isso é impreciso demais da conta. Sim. Não dá para ter a perfeição da avaliação das fases do sono através disso. O que que se recomenda? Recomenda-se o seguinte, não dê diagnóstico através disso. Ainda não. Isso vai chegar. Vai chegar. Agora, compare você consigo mesmo. Perfeito. Então, ou seja, observe como é que está o seu comportamento de sono, o médio ali, e vai vendo. Olha, eu percebi realmente, eu faço isso. Eu percebi que essa noite o relógio mostrou que eu tive menos sono profundo e tudo. Eu não vou pensar que foi 37 minutos e 14 segundos, mas eu sei que eu estou mais cansado. Pela nota que ele te dá, é interessante isso. Muitas vezes eu fiz esse comparativo e falei assim, vamos ver a nota que ele tá me dando e vou ver o que a minha nota que você se dá. A nota. E bateu. Algumas vezes bateu. Eu particularmente perguntei porque eu já tenho um tempo que eu venho dormindo e dormindo direto. Eu só não durmo quando ele tá carregando, que eu ponho pra carregar à noite e tal. E tem uma variação, tem dia que é absurda. Isso. Que eu acho que eu dormi demais e na hora que eu abro ele me deu uma nota 50, 55. Não é possível. Pô, tem dia que eu dormi 5, 6 horas, 5 horas e meia, por aí 6 horas, ele me dá uma nota alta e aí é aquilo que a gente tá discutindo. No dia que eu dormi 8 horas, ele me dá uma nota baixa. Pode ser pela qualidade do sono. Beleza. Mas a maioria das vezes eu tenho um pezinho atrás com ele justamente por isso. É a imprecisão da medida. Ele não é capaz ainda de te mostrar exatamente o que está acontecendo. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é aquele nosso papo do início, né? Talvez seja um sono de má qualidade. Você movimentou muito na cama, quer dizer que você não fez muito sono profundo. E não fez sono REM, por exemplo. Então ele fala, cara, você realmente ficou 8 horas na cama, mas você dormiu de fato muito menos tempo do que isso. Então quer dizer que o seu sono foi de melhor qualidade e é por isso que ele te deu a nota mais baixa. Tudo isso é possível. Tá, e tem várias coisas que interferem diretamente no sono, né, Daniel? Vamos pensar, tela de celular, uma coisa dentro da nossa área também, o treinamento, a pessoa que treina à noite, né? Esses fatores aí também contribuem demais para piora dessa qualidade do sono. Maravilhoso. Olha só, quando a gente pensa nessa divisão do dia da pessoa, a gente pensa em ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? Circadiano vem de cerca de um dia. Então é mais ou menos 24 horas. Esse ciclo circadiano ele é mediado por 2 hormônios principais. O primeiro é a melatonina e o segundo é o cortisol. Cortisol, comumente chamado de hormônio do estresse. Não é isso? Ele é muito liberado pela luz solar principalmente. Então as luzes de espectro azul e verde, tá? Então essa luz incidindo ali na minha retina aumenta a produção de cortisol. Beleza? Por quê? É o dia, estou preparado, tenho que fazer minhas atividades. Quando a luz vai caindo, eu começo a aumentar a produção de hormônio melatonina, lá pela glândula pineal, né? O nome que é uma glândulazinha que secreta a melatonina. A gente costuma chamar a melatonina de hormônio do sono. Na verdade, não é um hormônio do sono, é o hormônio da escuridão. É o hormônio que vai mandar informações para o seu corpo ou vai organizar o seu ritmo circadiano para enviar informações assim, olha, tá chegando na hora de dormir. Então, ó, galera, baixar sua coração, bola. Temperatura começa a baixar, seu coração começa a desacelerar, eu começo a mudar um pouco de função cerebral. A melatonina serve para isso. Então, é isso que regula o meu ciclo circadiano. Beleza? Agora, muita coisa influencia nessa produção ou liberação hormonal, como, por exemplo, a imitação de luz. E aí, se eu for pensar que eu tenho celular, eu tenho tablet, eu tenho televisão, eu tenho notebook, eu tenho essas luzes brancas, essas luzes de características mais frias, elas estimulam lá, através da sua retina, a pineal a não produzir melatonina. Ou seja,
tô avacalhando a brincadeira toda. Eu não produzo. E aí, tem muita gente que fala assim, Daniel, eu deito na cama e fico lá no celular, né? Tá ferrado. Acabou. Você tá mandando informação pro seu cérebro que não tá na hora de dormir, que não é para produzir melatonina. Então, a melatonina não tá mandando informações pro seu corpo que tá na hora de dormir. Isso é um problema. Daí eu começo a ter cortisol aumentado. Além de que a gente geralmente não deita na cama para ver celular e vai ver vídeos de praias, né? De coisas tranquilas. Vai ver assassinato, né? Corrida, roubo. Que além disso vai te estimular negativamente. Então, olha que confusão que a gente apronta antes de dormir. Então, o ideal é que a gente mostre pro nosso corpo que a gente está indo dormir. A falta de luz solar vai ajudar na produção de melatonina. Mas, por exemplo, fazer uma atividade física, que foi uma fala que você fez, né? Antes de dormir. E aí? Vamos lá. Eu devo deixar de fazer atividade física à noite por isso? Claro que não. Porque muita gente só pode fazer à noite. Exatamente. Então, eu devo optar por atividades mais relaxantes. Esse é o ideal. Agora, os estudos, eles variam muito nos resultados. Qual é o pior problema da atividade física intensa durante a noite? O problema é que você tem um aumento da frequência cardíaca com a manutenção dessa frequência cardíaca um pouco mais alta, o que é contrafluxo do sono, que é de baixar a frequência cardíaca. Vai liberar adrenalina. Exatamente, essas catecolaminas, essas adrenalinas, de uma forma geral, que vão estimular. Outro ponto é a temperatura corporal. O principal regulador do sono é a temperatura corporal. Se eu não baixo minha temperatura corporal, eu não tenho as funções do sono acontecendo naturalmente. Dias quentes também, a qualidade do sono piora, né? Dormir. Então, se eu estou fazendo atividade física intensa, por exemplo, eu não estou baixando minha temperatura corporal e eu não faço a migração de informações adequadas para eu dormir. Então, a atividade física é boa, é ruim durante a noite? Não, é boa. A atividade física é bom. Mas de alta intensidade durante a noite, principalmente para aqueles pacientes hiperresponsivos, aqueles que sobem muito a frequência cardíaca e têm dificuldade de redução, ou que sobem muito a temperatura corporal e têm dificuldade de redução, isso tem que ser bem prescrito. E o ideal, assim, tem a gente consegue pôr uma métrica nisso aí, tipo, quantas horas antes seria interessante ele ter terminado? Às vezes tem gente que treina de 18, 6h30 até 7h30, por aí 8 horas, e depois vai dormir 10h30. Ok. Alguns estudos mostram 3 horas. 3 horas. 3 horas. Até a hora de ser... Exato. Então, assim, é um tempo até grande. É um intervalo grande de tempo. Mas como eu falei, assim, existe variabilidade dentro dos estudos. Então, os principais efeitos estão relacionados a isso, mas tem outras coisas acontecendo. Né? Então a gente tem que pensar. Tem pacientes que relatam o seguinte: Daniel, eu faço atividade física à noite de alta intensidade e durmo bem pra caramba. Porque assim, eu relaxo, assim, eu chego em casa, tomo meu banho, relaxo. Temperatura corporal cai, frequência cardíaca cai e eu durmo bem. Sim, é possível também. Eu preciso entender qual é o seu comportamento para dizer se aquilo é adequado ou não para você. Pode estar te afetando ou não. Então assim, tudo que eu faço durante o dia influencia a minha noite. Tudo. Então existem essas metodologias, por exemplo, de higiene do sono, né? A gente falou isso um pouquinho no início. Ou seja, higiene do sono é fundamental para que eu tenha uma boa noite de sono. Não sozinha, né? Porque se eu tiver algum distúrbio, eu tenho que fazer algum outro tratamento. Mas, basicamente, todo mundo que pisa na face dessa terra devia trabalhar com parâmetros de higiene do sono, que é muito importante. E alimentação, Daniel? Comida, por exemplo. Vamos supor que você queira dormir na faixa de 10 horas da noite. Aí o cara chegou, bate aquele prato, janta ali, arroz, feijão, carne, ou então um sanduíche, alguma coisa ali. O que isso... Como é que fica essa dinâmica aí? É uma bela porcaria, né? Porque olha só, quando a gente come demais, né, a gente tem migração de sangue lá pro meu sistema gastrointestinal, né, principalmente para conseguir quebrar ali, né, para fazer a digestão daquela tonelada de coisa. Algumas coisas com digestão mais rápida, outras com digestão mais lenta. Claro. Mas comer demais prejudica inclusive seu sistema respiratório. Então todo mundo já deve ter tido essa experiência de comer e falar, não, tô conseguindo nem respirar, né, de tanto que eu comi. Por quê? O meu principal músculo respiratório, o diafragma que tá aqui, ele tem uma passagem ali do esôfago, passa através do diafragma. Comi muito, meu estômago fica distendido, eu tenho diminuição da contratilidade do diafragma. Imagina deitado. Ou seja, se já existe uma biomecânica ruim deitado, porque eu não tenho a ajuda da gravidade para levar esse músculo para baixo, eu tô deitado, né? Eu tenho que levar esse músculo agora para frente, eu tenho um estômago cheio de alimentos. Eu tenho migração de sangue para aquela região para fazer a digestão.
Tá. Então, assim, eu tenho muita coisa acontecendo para eu me preocupar com dormir. Além disso, o risco de refluxo gastroesofágico. Né? Então, deitado, aquele líquido, aquele bolo todo que tá ali, tem maior chance de refluxo, o que piora também a sua qualidade de sono. Uhum. Então, eu sou hiperestimulado, eu tenho muita migração sanguínea, eu tenho ineficiência respiratória acontecendo antes de dormir. Então, o que eu tenho que fazer? Para alimentação, à noite, principalmente alimentação leve. E quanto carboidrato ou proteína, por exemplo, à noite? É lógico que o mix, mas existe as pessoas que falam quando querem perder peso, para aproveitar a melhor, né, vamos falar assim, o ganho do hormônio de crescimento, que é um hormônio que faz queimar gordura, né? Faz a lipólise aí. Isso. E o carboidrato, pelo fato da liberação de insulina, você atrapalhar o GH, como é que ficaria isso? Então, depende do seu metabolismo e depende das quantidades. O ideal é que você tenha esse controle sendo feito adequadamente por um nutricionista. Tá. Porque assim, do ponto de vista metabólico, sim, o controle da insulina, tem a própria metabolização da proteína, por exemplo. Então, o que a gente sugere? Para esses pacientes que estão num protocolo de perda de peso, a gente associa o sono a esse protocolo e entende as necessidades e demandas metabólicas desses pacientes. Então, assim, controle nutricional adequado é fundamental para escolher exatamente o tipo de dieta para esse tipo de paciente. A velocidade de digestão é uma coisa importante. Então, de proteína com um pouco mais de dificuldade, né? Gasta um pouco mais de tempo. Tá. E isso pode ser um fator complicador para o sono do paciente. Complicador, né? Complicador. Tá? Apesar das pessoas comerem bastante proteína durante a noite, né? Pode ser um fator bastante complicador. E metabolizar a proteína também, muitas vezes aumenta a sua termogênese, né? Exatamente isso. Que é o que você não quer. Exatamente. Você quer diminuir a temperatura corporal. Isso, e não aumentar. E não aumentar. Então, a proteína à noite também, ela pode ter esse... Então, você pode cortar seus espetinhos, né? Pode cortar os espetinhos. Mas a cerveja, não. Não, a cerveja não faz mal, não. Carboidrato. E a cerveja? Cerveja, um vinhozinho, aquele pessoal fala assim, não, vou tomar uma taça só pra relaxar. Isso. Vou tomar uma cerveja. E aí? Pode, não pode? O que você vê nisso, Excelente. Daniel? Quando a gente pensa nesse sentido de bebida alcoólica, a maior parte das pessoas que chegam pra nós falam assim, não, cara, eu tomo uma taça de vinho ou uma latinha de cerveja, eu relaxo, cara. Eu durmo rapidinho. Vamos lá. Álcool, ele é um bom indutor do sono. Isso é um fato. Quando a gente toma um gorozinho, a gente dorme mais rápido, não é isso? Mas e a qualidade de sono? Ela é péssima. O álcool fragmenta o sono. Ou seja, você acorda várias vezes, mesmo que sejam despertares não conscientes, que é o que a gente chama de microdespertar. Além disso, se eu fragmento, eu tenho uma porção maior de sono leve, uma porção menor de sono profundo e o sono REM. Além disso, o álcool ele ceda também ceda a ação muscular de uma forma geral e das vias aéreas também. Então o colapso nas vias aéreas aumenta quando eu consumo álcool. É por isso que tem muita gente que fala assim, não, você ronca. Não, eu só ronco quando eu bebo. Por quê? Porque o consumo de álcool enfraquece os músculos das vias aéreas, né? Relaxa os músculos das vias aéreas e aumenta a colapsabilidade. Então, colapsou, o ar tem dificuldade de passar, eu faço força para que ele passe, ele acaba passando, mas através de uma via respiratória estreitada. E esse ar passando vai vibrar essas estruturas que é o... Entendi. Então, álcool e sono é um problema. Ah, Daniel, então qual que é o recomendado? Não consumir álcool. Aí ferrou. Aí você fala assim, vamos pensar no mundo real, né? Vamos falar a verdade. Vamos falar daquilo que a gente precisa conversar. Vamos falar o que acontece na nossa vida. Beleza. A gente bebe um alquinho, né? Sim. Claro, eu nunca vou falar, não, pode encher a cara à vontade. Claro que não. Ideal é pequena quantidade e parar mais ou menos 1h30 antes de dormir. Entendi. Então, assim, eu tô falando aqui como profissional de saúde. Claro. Né? Se um dia a gente sair pra beber, a gente conversa depois sobre isso. Não, mas porque também a situação, né, são exceções as pessoas que bebem muito todos os dias. Sim. Né, assim, e também o que tomam a tacinha de vinho diariamente. Eu cheguei nesse ponto também, mas eu dei uma diminuída agora nessa fase. Mas eu cheguei nesse ponto, da pandemia pra cá, eu tomava todos os dias, cara. 1, 2 taças de vinho, 2 long necks. Nunca me fez mal,
Eu nunca percebi, mas às vezes podia estar lá ligado a dormir mal. Um dos fatores que me levava a dormir mal. Sem dúvida. Não tem dúvida. Mas na realidade mesmo, que a gente vai pensar, né, trazendo para o dia a dia, igual você falou, são poucas pessoas que bebem. E o beber muito é o maior problema, né? Problemíssimo. Então assim, a bebida alcoólica ela é contraindicada em todos os guidelines de saúde que a gente tem. Então, assim, não devíamos, né? O problema é que bebida é uma droga lícita. A gente consegue, qualquer um com acima de 18 anos consegue comprar bebida alcoólica em qualquer lugar. Então, por ser lícito, é um problema pra gente. Agora, eu não devo beber. Tá, Daniel, mas vamos lá pro mundo real. Ok, beber pequenas quantidades é menos danoso do que beber grandes quantidades. Mas ainda assim é prejudicial. Tá? Então, o ideal é tentar não beber com frequência e quando for beber, em pequenas quantidades e pelo menos 1h30 antes de dormir você tem que parar. Porque vai ser menos perigoso para sua saúde, digamos assim. Daniel, e o café, ele tem o mesmo, vamos falar assim, o mesmo peso do álcool aí? Beleza. Do sono? Café é um negócio interessante. Assim, eu sou cafezeiro, eu sou apaixonado por café. O café tem muita literatura científica falando dos benefícios do café. Tá? Tem muita, mas muita mesmo, assim, tá? É uma bebida que, se consumida adequadamente, como tudo nessa vida, traz mais benefícios do que prejuízo. Qual que é o problema do café? A cafeína, que não está presente só no café. Está presente em chocolates, né? Chás escuros, Coca-Cola. Né? Coca-Cola. Então, bebidas estimulantes, tipo os energéticos e tudo. Então, olha só. Existe um conceito chamado de pressão do sono. O que é pressão do sono? É o que te faz querer dormir, tá? À medida que a gente vai quebrando a energia no gasto energético durante o dia ali da nossa vida, nós vamos liberando uma substância chamada adenosina. Essa substância se liga a uns receptores específicos do cérebro, que quanto maior a concentração de adenosina, maior é a minha pressão do sono, a minha vontade de dormir. Tá. Beleza? O que acontece é, o café se liga, a cafeína, desculpa, o café não. A cafeína, ela se liga a esse mesmo receptor, impedindo que a adenosina se ligue e aumente a sua pressão do sono. Só que o problema é que a meia-vida da cafeína, que é a demora que ela tem para atingir metade da sua concentração, é de cerca de 6 a 9 horas. O que eu quero dizer? Eu acabei de tomar um gole de café. Daqui a 6 horas, eu vou ter metade da concentração de cafeína ainda circulando na minha corrente sanguínea. Nossa, é muito tempo, Então, aí, o que acontece com o sono? Eu diminuo a quantidade de adenosina, diminuo a minha pressão do sono, e é por isso que eu fico acordado quando eu tomo café, e diminuo a minha qualidade do sono. Ou seja, Daniel, não posso então tomar café de jeito nenhum. Não estou falando isso. Concentrações baixas de cafeína são benéficas, tá? Mas as literaturas dizem até no máximo 3 horas da tarde. Entendi. Depois das 3 da tarde, o cafezinho, de alguma forma, vai influenciar na sua qualidade, né? Quantidade de sono. Mas eu também adoro café e eu tomo, assim, 5, 6 horas da tarde. Esse é um... Olha só, existe um grupo populacional muito específico que tem uma substância no fígado que metaboliza a cafeína com maior intensidade. Ou seja, é um grupo que consome mais cafeína e tem menos os efeitos da cafeína no corpo. Tá? É um grupo muito pequeno de pessoas, muito específico, que se sentem bem mesmo tomando café um pouco mais tarde. Tá? Ainda assim, esse grupo é totalmente protegido dos efeitos? Totalmente não. Então, assim, idealmente, para melhorar a sua qualidade de sono, uma das coisas que eu recomendo é não consuma cafeína até depois de 3 horas da tarde. Porque vai influenciar de alguma forma no seu sono. Você pensando aí nas 6 horas, você vai dormir 9 horas, 10 horas, você tem esse período para poder baixar a quantidade de cafeína circulante. Entendi. E agora uma coisa que é importante, né, pra gente saber também, quais são os equipamentos, os fatores importantes para auxiliar nessa boa qualidade do sono. Perfeito. Né? Luz, colchão, travesseiro, esse tipo de coisa. Então vamos lá. Ambiente adequado para o sono propicia qualidade de sono, sem dúvida nenhuma. A gente sabe disso. Né? Temperatura. É importantíssimo para a qualidade do sono. Quarto de cerca de 18 a 22 graus é o ideal. Não é real para todo mundo, né? Nem todo mundo tem ar-condicionado ou aquecedor, dependendo de onde morar. Então, mas se eu puder deixar o meu quarto com temperaturas entre 18 e 22 graus,
são temperaturas importantes. A turma lá do Nordeste que é isso, condicionado. Que é 42 graus, lá né? pra dormir lá de Manaus. Não volta a dormir nem na rua, né? Nem lá de fora, porque vai ser pior talvez que lá de dentro. É isso. Então, porque esse a turma lá não chega no sono rei nunca, jeito, né? Não dorme bem nem a pau. Ou tá muito bem adaptado, né? Porque, nossa senhora. Então, temperatura corporal... Desculpa, temperatura do ambiente é uma coisa importante. Colchão e travesseiro adequados. É fundamental. Existe uma área de atuação do fisioterapeuta, de alguns profissionais de educação física também, que é ergonomia do sono. Ou seja, são profissionais que estão voltados para avaliar como você dorme e se você tem alguma doença de sono ou não, para falar, olha, você tá com o colchão errado, né? Às vezes a inclinação do próprio colchão, às vezes o travesseiro é muito baixo, ele é muito alto, que isso altera a sua biomecânica durante a noite, causa dor, diminuição de eficiência no esporte e até doença do sono. Então, colchão e travesseiro é fundamental, tá? Escolher colchão e travesseiro não é pela sua cabeça, não é aquela coisa meio, não, qualquer um, eu gosto daquele macião. Será que é aquele que você realmente precisa? Né? Não, eu gosto daquele duro. Será que é aquele que você realmente precisa? Então, escolher um bom colchão e um bom travesseiro é fundamental. Luz, tá aí. Luz é importante para nós. Lembra que eu falei que regula o ciclo circadiano, não é isso? Mas durante o dia. Durante a noite, dá preferência para a luz de tons mais amarelados, avermelhados e alaranjados, de menor intensidade. Então, a ideia é que, com o passar do tempo, a gente vai diminuindo a luz. Não adianta dentro da minha casa eu ter um tanto de luz branca, ter um tanto de luz que emite espectro, né, azul ou verde, porque eu vou piorar meu controle do ciclo circadiano. Então, idealmente, luz em casa, né, depois das 6 da tarde, mais amarelada, aquela luz mais fraca para eu começar a mostrar para o meu cérebro. Consumo de alimentação, né? Então, o que eu comi durante a noite, que foi um papo antes? Consumo de bebida alcoólica, de chás ou águas, de café, atividade física, ou seja, aquilo que eu falei, higiene do sono é o que você faz durante o dia e até você dormir para melhorar a sua qualidade do sono. Tá? Eu tenho até uma cartilha, eu posso encaminhar para quem quiser, então estou à disposição. Eu tenho uma cartilha de orientações sobre higiene do sono. Simples pra caramba, com tudo isso que a gente falou até agora, com informações práticas e rápidas para auxiliar nisso. E realmente auxilia. Tá? Então, pensem nesse controle do ambiente, porque ele é muito importante. Legal. Daniel, e hoje em dia, vamos falar assim, esses apagadores de incêndio que tem para o sono aí, que é o uso da melatonina, o magnésio, como é que é? Quem que pode usar? Isso funciona mesmo? Então, é o famoso depende, né? Depende. Então, primeiro ponto, assim, é entender se esse paciente tem ou não de fato um problema. Né? Porque muita gente diz, eu comecei a tomar porque um amigo meu me falou, porque eu li na internet. Não, calma, vamos passar por um profissional, vamos fazer uma avaliação estruturada. Se eu for pensar, uma das maiores causas de distúrbio do sono que a gente tem hoje, que é a insônia, né? Qual que é o guideline mundial? Quais são os guidelines mundiais para tratamento da insônia? Terapia cognitivo-comportamental. É comportamento. A gente sabe que sono é comportamento. Só que dá trabalho, né? Você falar com um paciente assim, cara, todo dia você vai ter que comer uma barra de chocolate depois do almoço. Ele vai dizer, cara, amanhã eu começo isso aqui, hoje eu começo, nunca mais largo isso na minha vida, né? Ou se eu falar pra ele assim, olha, todo dia você vai deitar às 10 e acordar às 6, mesmo aos finais de semana. Sábado e domingo você tá de folga do trabalho, você vai acordar às 6 da manhã. Ele vai olhar pra você e vai dizer, vou nada, né? Não vou mexer com isso de jeito nenhum. Então, sono é comportamento. E se é comportamento, exige disciplina, cuidado. E aí o que acontece? As pessoas não fazem a terapia cognitivo-comportamental. E aí recorrem para as medicações, que tem lá suas indicações, avaliadas por um psiquiatra, adequadamente, tem indicações muito precisas e muito boas. Mas a grande maior parte dos pacientes não tem, de fato, indicação para medicação. E aí começam a tomar a medicação. Só que, Daniel, eu tomo esse remédio e pego no sono super rápido. Ok, a maior parte dos medicamentos são indutores do sono. Não quer dizer que vão ter uma arquitetura boa de sono. Então, o sono às vezes é de pior qualidade. Alguns desses remédios relaxam muito os músculos, incluindo os músculos respiratórios, que precipita o aparecimento de uma apneia do sono secundária ao remédio. Droga Z, o Zolpidem, que é clássico, que tá todo mundo falando aí, já mostrou, a gente tem estudo mostrando aumento de mortalidade. Ou seja, quem toma em longo prazo Zolpidem tem maior risco de morte. Então, assim, essas drogas são importantes para casos selecionados, avaliados por um médico competente e podem e devem ser desmamadas.
Ou seja, às vezes ali é um apaga-incêndio, até você conseguir traçar as outras estratégias para tratar o problema. Até você tratar o problema. Pronto, e depois desmamar. Mas o desmame também não é aquele não, né? Assim, eu tomava um comprimido da maior dosagem e de repente eu vou parar de tomar. Não. Seu médico, ele tem uma condição de prescrever um desmame desse remédio. Às vezes vai reduzir pela metade por um tempo, depois 1/4 por um tempo, porque senão eu tenho efeito rebote. Senão eu também vou ter problema. Então, mais uma vez, essas drogas são perigosas, uma boa parte das vezes. Melatonina. Melatonina não é considerada remédio no mundo inteiro. É considerada suplemento. E aí a gente tem um problema. Se é considerado suplemento, as agências reguladoras, de uma forma geral, têm dificuldade de saber a dosagem ideal daquilo que está sendo feito. Então, o que a Anvisa, por exemplo, libera? Que a dose de melatonina tem que ser de 0,21 miligramas. Esse é o recomendado pela Anvisa, é liberado pela Anvisa. Só que não existe uma regulação tão perfeita assim para saber se o que ele está dizendo ali, que aquele comprimido tem 0,21, de fato tem 0,21. Então a maior parte dos pacientes não sabe nem o que está tomando. Esse é um outro problema. Outra coisa importante é que a melatonina é um hormônio da escuridão, que é um regulador de ritmo circadiano. Tomar melatonina para regular o meu ritmo circadiano, por exemplo, quando eu estou viajando e tenho um jet lag, é uma coisa. Se eu tenho um sono desregulado, que a gente chama de jet lag social, né, que acontece aí de acordo com a minha vida e tudo, eu posso tomar melatonina para regular meu ritmo circadiano. Mas ela não vai fazer a sua ação se eu não tiver um ambiente adequado para isso também. Tomei melatonina, estou com televisão, celular e luz ligada, não resolve. Cama ruim, colchão ruim. Colchão ruim, um calor do inferno dentro de casa. Ferrou. Não tem como. Então, assim, a absorção e a função da melatonina fica prejudicada. Tem uma métrica aí de troca de colchão? Uma vez por ano, recomendado. 2 em 2 anos. É mesmo? O que também é muito relativo. Né? Depende da qualidade do seu colchão. Depende daquilo que você está passando. Então, assim, trocar colchão uma vez por ano de 2 em 2 anos é comum? Não é. De jeito nenhum, Sim. Então, assim, é mais um problema, né? Então nós estamos entrando em mais um problema. É isso. Então, assim, seu colchão é de boa qualidade, né? Avalie a qualidade do seu próprio colchão. Existem aqueles rodízios que você faz, né, no próprio colchão, ou seja, tá dormindo assim, a cada tanto tempo você gira, porque ali é espuma. Essa espuma vai de alguma forma desgastar. Algumas desgastam menos, algumas desgastam mais, mas ela vai desgastar. Ou seja, avalie seu colchão e faça troca sempre que você sentir alguma coisa ou que algum profissional te orientar. Cara, isso aqui já não tá funcionando mais para você. Então, essa é a métrica. Então, o colchão tá igual o tênis, né, Helena? É isso. A gente tá falando da nossa área aqui, o colchão é igual o tênis. Você tem que avaliar e trocar. Você não vai ficar com um tênis 5 anos correndo, quase pisando descalço no chão, né? E quando a gente pensa nisso, porque o tênis, você fica com ele todo dia 1 hora quando você treina. O colchão você fica 8 horas. Então, assim, a gente volta lá no papo inicial, que hoje, no meio do desempenho, as pessoas preocupam com o que estão comendo, com as formas de treino, mas esquecem que 1/3 do seu dia você dorme. E o sono, ele vai desencadear tudo aquilo ali na sua recuperação, né, no seu desempenho. Perfeito. É ali que, no descanso, é que você vai assimilar e vai melhorar, né? Você vai ter o ganho de desempenho. E muitas vezes o cara treina, dorme mal, né? Dorme num colchão ruim, num colchão inadequado, né? E isso aí, para você aí que é ouvinte do nosso Papo de Corredor, a Ortocrim, parceira nossa, nosso patrocinador, tá aí com desconto promocional para vocês. Basta você chegar, falar que você tá ouvindo o nosso Papo de Corredor, você vai ter esse desconto especial aí. Legal, né? Que legal. Olha só, a gente tem muito atleta lá na clínica, a gente tem... eu atendo muitos atletas exatamente com essa queixa do tipo... Cara, eu faço muita atividade física, eu tô ótimo, assim, do ponto de vista de rendimento, mas eu sinto que eu poderia melhorar, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo que eu não melhoro. Quando a gente vai examinar, quando a gente vai estudar o melhor, o problema tá no sono. E, às vezes, o sono é isso. É um colchão adequado, é um travesseiro adequado, é ergonomia, é um ambiente. Às vezes é a informação de que você precisa fazer um protocolo de higiene do sono, ou às vezes é uma doença do sono. Então, assim, só para falar sobre a apneia do sono,
33,3% da população brasileira, num estudo de 2010, para vocês terem uma base, foram diagnosticados, tem probabilidade de ter apneia do sono. Olha só. Ou seja, nós estamos falando de uma população acima de 20 anos. Ah, Daniel, segrega por idade. Eu vou pegar os dois extremos, tá? Entre 20 e 30 anos, 8% da população brasileira. Se eu pegar lá entre os 70 e 80 anos, 80, 90% da população brasileira tem apneia do sono. Mas isso muito por questão de sobrepeso também? Além do sobrepeso, que é um dos principais fatores, alteração de anatomia corporal mesmo, né? Às vezes alguma doença crâniofacial também, de mobilidade da mandíbula aqui. Tá. Mas envelhecimento. Porque envelhecer, a pessoa dorme menos, Daniel? Então, muda a característica do sono. Sim, eu tenho menos episódios de sono profundo e de sono REM no paciente mais velho. E ela vai dormir com um tempo menor também, né? Então, antes que dormia 8 horas, vai dormir 6. Isso, tende a dormir menos tempo e de pior qualidade também. E além disso, fraqueza muscular. A gente tá falando, eu tenho que fazer força agora que eu tô jovem para poder ter uma reserva muscular para quando eu ficar mais velho. Beleza, perfeito, isso é perfeito e é real. Mas vamos pensar em músculo respiratório também. Né? O músculo respiratório fica fraco também e às vezes eu não consigo treiná-lo adequadamente e diretamente. Então, olha só, envelhecimento já enfraquece músculo. E aí a gente tem pacientes que têm apneia do sono, como eu falei, 80% dos pacientes acima de 70 anos. Ou seja, a maioria dos pacientes acima de 70 anos tem apneia do sono e que nem sabem que tem apneia do sono. Não são diagnosticados. Eu ronco. Todo mundo ronca. Roncar é normal. Não, roncar não é normal. Roncar é comum, mas não é normal. Então precisam, assim, olha, tem que ter um insight, tem que ter um estalo. Ou do parceiro, da parceira, de um amigo, irmão, de um colega, ou de até aqui que nós estamos fazendo hoje. Sim. De vocês lá nos grupos. Quem estiver assistindo aí já entende, né? Quer dizer o seguinte, se você tem relato de alguma coisa relacionada ao sono, se você acha que seu sono não é reparador, se alguém já falou que você ronca, se alguém já falou que você para de respirar durante a noite, se você tem um sono fragmentado, se você faz xixi durante a noite, diminuição de libido, disfunção sexual, irritabilidade, diminuição de concentração e memória, são algumas das coisas que podem falar, opa, eu tenho chance de ter um distúrbio do sono e eu preciso pesquisar. E a gente precisa fazer exame. Existem exames simplificados que você faz em casa, com um oxímetro no dedo, uma noite, coisa simples pra caramba. Existem os exames mais complexos, como eu falei no início, né, do eletroencefalograma, a polissonografia tipo 1 ou tipo 2, mas dependendo da situação, a gente faz exame em casa, simplificado, fácil, diagnostica, resolve o problema e não espera você ter um infarto para diagnosticar, não espera você ter um AVC para diagnosticar, né? Você consegue melhorar. Eu sou apneico. Eu sou relativamente jovem, não sou obeso, né? E tenho apneia do sono grave. Como é que você descobriu? Minha esposa falando que eu tava roncando. Olha só. Então, assim, é aquele negócio. Eu não tenho sonolência diurna, eu não tenho sensação de sufocamento ou engasgo durante a madrugada, não levanto pra fazer xixi, meu sono não é fragmentado, não tenho alteração de memória e de concentração, eu não tenho tudo aquilo que eu falei pra vocês. Mas o ronco foi... A minha esposa falou, você tá roncando. Tô mesmo? Eu engordei 9 quilos. Daniel, mas não parece que você é gordo, né? Beleza, mas eu engordo barriga e outro lugar que ninguém imagina que engorda. Língua. Olha só. Ou seja, eu preciso ver a língua do paciente, porque língua grande aumenta diminui o espaço disponível para passagem do ar. Ocupa mais espaço. Olha só. A gente tem um estudo mostrando a comparação do índice de massa corporal que a gente utiliza, ou utilizava até agora há pouco, né? Para medir obesidade. Pacientes com o mesmo índice de massa corporal, igual, com índices de apneia totalmente diferentes. Porque um tinha concentração de gordura mais no abdômen, na língua. E o outro tinha mais concentração de gordura no corpo, de uma forma geral. Olha que loucura. Olha só. Fiz tudo exame, tem que ser avaliado. Daniel lá, apneico. Eu que trabalho com isso há 15 anos. Tem um estudo mostrando que cerca de 50% dos pacientes são assintomáticos. Eu tô falando de 33,3% da população brasileira, gente. Tô falando de gente, assim, a rodo. Tá? Então a gente precisa olhar isso. Porque além do rendimento no esporte, risco de morte, de vida, né? Risco de diminuição de capacidade de trabalho, de doença... Parte cognitiva, memória, né? Risco de demência está aí, bombando os estudos mostrando que paciente que dorme com baixa qualidade, ele tem risco de demência aumentado. Interessante. Daniel, deixa aí pra gente agora a mensagem final, né, Helena?
E também seu contato, né? Quem quiser Beleza. falar com você. Olha só, pessoal, então, primeiro agradecer demais vocês pelo convite, assim, é muito bom esse bate-papo, falar sobre um tema que é fundamental para o mundo de uma forma geral. Pensar que, assim, gente, dormir não é bobagem. Eu vejo, às vezes, uns coaches aí falando, não, durma só 4 horas e dê pequenos cochilos de 20 minutos ao longo do dia. Não caiam nessa, tá? A ciência mostra que isso não é ideal. Eu preciso dormir adequadamente durante a noite. Pré-prova, né, que fica todo mundo estressado e às vezes não consegue dormir na noite anterior, tá? É uma preocupação importante, mas na semana anterior ainda é mais importante. Perfeito. Não é só naquela noite pré-prova, não. Tá? Na semana anterior, nas semanas anteriores, você precisa dormir melhor, tá? E você precisa identificar se existe alguma alteração de sono, você precisa de um diagnóstico. Você precisa descobrir o que está acontecendo com você. Porque a maior parte das vezes o tratamento é simples, não medicamentoso, não cirúrgico, que envolve, às vezes, mudança de estilo de vida, posicionamento durante a noite resolve o seu problema e impede essas doenças que a gente falou desde o início. Então, fiquem atentos. Eu tenho o Instagram, que é o @DanielRibeiro_sono, tá? E eu atendo também lá na Clínica Sportif. Eu vou passar o contato, posso passar o telefone? Claro. Eu não sei de cor, vocês me desculpem isso, mas eu não tenho a menor condição de guardar o telefone. Equipe, vamos lá, é o 31 99592 6369. A Cida, que é a minha secretária, vai ajudar vocês lá. E também entra em contato comigo por Instagram, eu posso ajudar. Sim. Me mandem mensagem, WhatsApp, eu tô sempre à disposição. Perfeito. Pessoal, e da mesma forma que a gente troca, igual o Vonei falou, a gente troca de tênis, né? Preocupa com os equipamentos, tem que preocupar com o colchão, né? E a Ortocrim tá aí com a gente, é nosso parceiro para poder tá aí melhorando o seu desempenho, né, que é fundamental por causa de uma boa noite de sono. Certo? Lembrando que o ouvinte do Papo de Corredor tem condições super especiais lá no Ortocrim. É só falar que é um ouvinte que vai ser apresentado todo equipamento e feito um diagnóstico para o que for melhor para você. Legal. É isso aí então, pessoal. Obrigado aí. Até o próximo Papo de Corredor. Valeu. Valeu.